A gente vai tentar fazer uma reflexão sobre a questão da gestão eficiente e transparência dentro da visão do que hoje a legislação nos permite, aquilo que é feito. Vocês podem passar certo. Então, quando ele trata de uma gestão eficiente, falar da atividade de controle. Então, falar sobre controle. Que tipo de controle ele faz para poder o poder público vivenciar? O homem sempre teve essa preocupação do controle a partir da própria riqueza dele, começa a pensar em seus controles. Pode passar, Sérgio. Se for um pouquinho rápido. O sistema de controle interno, enquanto está ligado à transparência, à legalidade e à gestão pública. Então, tem que pensar que tipo de ferramenta a gente pode trabalhar para poder controlar a administração, buscar a excelência da gestão dos recursos e da inibição do desvio e da má utilização da verba pública. Essa é uma proposta que nós temos que pensar. Tudo hoje tem que ser a partir desse controle. Pode passar, Sérgio. A ineficácia administrativa e a corrupção que aflige o nosso país, ela tem um crescimento cada dia mais, a partir da desigualdade, no contexto que a gente perde o controle interno daquilo que é de fazer, das suas fases, a prevenção, o controle, a repressão e a capacitação de gestor. Foi mais rápido para tentar depois ter espaço para discutir. Aqui estou jogando bem. Pode passar, César. Então, nesse atual cenário de controle interno, não restringe o aspecto financeiro, orçamentário. Tem outras coisas, engloba também o patrimoniais, operacionais, prioriza ações preventivas que afasta praticamente a cultura do legalismo, do formalismo, e cria uma visão voltada para a gerência da busca do resultado, sem deixar de observar princípios constitucionais inerentes da administração pública, que são da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia. Pode passar. Nessa visão, a gente tem que pensar de que forma a gente pode construir o desenvolvimento de uma cidade, a partir da capacitação dos seus gestores, a partir da formação desses gestores, para que ele possa, efetivamente, quando for assumir esse cargo, tenha a possibilidade de melhor administrar e gerir aquilo que foi colocado para ele hoje. A gente fica pensando, tem ficha limpa para todo mundo, inclusive a Câmara acabou de votar aqui uma lei que não é só para ser candidato, mas também para poder vivenciar, ter um cargo público, precisa ter ficha limpa. Se tiver qualquer cargo, tiver julgado uma segunda instância colegiada, você não pode participar da administração pública. Pode passar. Essa apresenta a atuação do sistema do controle interno. O que é isso? Na administração pública municipal, ela é muito complexa. Ela tem nós trabalhamos na cidade de São Paulo com 31 subprefeituras. E lá na subprefeitura nós temos aquele controle que é inerente da subprefeitura, mas tem coisas que são a saúde, está vinculada, que no início da legislação da subprefeitura, essas coisas estavam tudo vinculadas, saúde, educação e ação social. Com o tempo isso foi cada vez perdendo a sua característica e foi ficando isolado só a zeladoria. A gente vai cuidar do espaço urbano, vai cuidar da fiscalização, já não tem mais a gestão sobre a saúde, a educação e a ação social. O sistema de controle interno, no sentido de contribuir para uma gestão eficiente, inibe as ações lesivas ao patrimônio público, atingindo dessa forma o equilíbrio das contas públicas. Se tiver um controle efetivo, quer interno dos tribunais, quer externo da população, a gente cada vez vai ficando mais forte na construção de um sistema que realmente não haja desvio da conduta, não só na questão financeira, mas na conduta e na realização das obras que ali são propostas. As razões que motivam a realização da proposta sobre a área social, uma vez que o trabalho analisa a atuação do sistema de controle interno na administração pública, em consequência da política pública, do patrimonialismo, do nepotismo e do mau uso do desperdício do dinheiro público por parte dos nossos governantes. Muitas vezes a gente não tem um controle sobre isso e começa a ter vazão das coisas por ali. Por exemplo, essa questão do nepotismo. Agora ficou mais difícil, mas antigamente havia até troca. Eu era vereador, eu contratava um aqui,
e o outro me contratava, meu parente ali ia. Agora, esse controle praticamente está mais efetivo, porque tem mais controle da sociedade. E o desperdício do dinheiro público, por parte dos governantes, muitas vezes é porque não tem projeto para poder controlar isso. Na cidade de São Paulo, hoje nós temos a lei, que alterou a lei orgânica do município, que criou o plano de metas. O que é? 90 dias após a eleição do prefeito, ele tem que fazer uma proposta das metas que ele vai cumprir. Tem que ser meta factível, não pode ser uma meta assim, que antigamente o Maluco falou, fazer um trem em cima da Marginal Tietê. Tecnicamente era impossível, o meio ambiente não permitiria que fizesse isso, o Davi Fidel falou assim, eu vou fazer o aerotrem. Onde ele vai arrumar dinheiro para fazer isso? Então tem que ser alguma coisa factível. A hora que ele propõe a meta, aí quem controla isso? A população, sabendo que essa pessoa tem capacidade para poder fazer isso, fazer aquilo. Então, os programas de governo são controlados a partir da população. Então, 90 dias após a eleição do prefeito, ele vai lá e deposita na Câmara e assim, ele faz as metas da cidade. Em São Paulo isso é bem dividido, tem cidade sustentável, tem várias metas, são 200 e poucas metas, né, Paulo? Para ser cumprido, então, isso tem um grupo gestor, que é a sociedade civil, que controla se é feito ou não essas metas. Pode trocar. Em vista de mostrar que esse sistema de controle interno é um instrumento poderoso para o alcance da possibilidade da diminuição das desigualdades sociais, quando existe a inibição da prática lesiva ao patrimônio. Então, toda vez que ele tem esse controle, se evita que as pessoas vão lá, comecem a mudar obras, mudar sentido daquilo que é proposta da própria sociedade para aquela região. César. A administração pública é entendida como sendo um conjunto de órgãos, agentes, pessoas jurídicas a executar a atividade administrativa do Estado. Esse aqui é o conceito de administração pública. Então não pode fugir desse sentido. César. A Constituição Federal de 88, ela traz nos artigos 37 e 51 regras e princípios que norteiam a atuação da administração pública, tais como acesso a cargos de emprego público, nomeação de servidores, unidade licitar, entre outros. No Brasil, a administração pública ela tem duas coisas, ela tem a direta e a indireta. São sujeitos de regimes jurídicos que tem a direta são as secretarias, as indiretas são empresas, autarquias que fazem o serviço. E para poder atingir isso, nós temos que pensar na supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. São dois assuntos que a gente vai tratar daqui para frente. Certo? A supremacia do interesse público é aquele que fundamenta a existência da prerrogativa dos poderes da administração pública e inclui, literalmente, a obrigação de administrado ou do distingue o direito do particular. Essa parte, isso é do interesse público, restringe a atuação da administração pública, tendo em vista que a administração não é uma propriedade, é uma coisa pública e sim do povo. Não é o prefeito, o administrador que manda, mas sim essa origina do povo. E na Constituição, todo o poder emana do povo e isso não será exercido. Então essa é a fundamentação. A Constituição expressa os princípios mais da questão dos princípios balizadores da administração, que é assim o elencar. A legalidade. Esses três princípios estão na Constituição, que a gente não pode fugir dele. Determinação de onde está o limite da lei, ficar pronto para limitado para poder autorizar expressamente. Questão da impessoalidade. Determina que toda atuação deve ser vista exclusivamente de interesse público, não pode ser indivíduo, eu, com o meu interesse, para poder tocar as coisas. A moralidade, a ideia de probidade da boa-fé, onde se vincula a convicção das pessoas da administração pública, a noção da atuação adequada da administração pública frente aos seus administradores. Ou seja, todos os atos têm que ser publicados para poder ter a visão de onde é que onera o cofre público, de onde é que vai ser feito. A publicidade é uma exigência da transparência que ele tem que ter na administração pública. E a última, a eficiência. Está ligada à qualidade da atuação do agente público, como ele vai poder administrar e desempenhar esse papel na administração. Toda a atuação da administração pública deve ser passível de controle. Não podemos ter uma administração livre, sem nenhum controle, quer indireto, interno ou externo.
No Brasil, nos últimos tempos, teve muito desvio de uma prestação. Você pode perceber que não importa, nesses últimos tempos, que tem visto o que está acontecendo no país. Só uma questão de as emendas, só aquelas coisas que acontecem no nível federal, que preocupa, porque parece que não há um controle de atuação do governo para poder dizer se tem transparência, se tem eficácia no recurso que vai ser aplicado. Porque senão, quantos e quantos escândalos nós tivemos nesses últimos anos ligado diretamente à questão da administração? Quantos ministros caíram porque não estavam ali cumprindo tais condições? César. A administração pública, quer seja por desconhecimento, quer seja por interesse exclusivo, sempre existirão possibilidade de inadequação, erros, procedimentos administrativos, risco de fraude, corrupção. Dessa forma, considerar a escassez dos recursos objetivos precisam ser priorizados, pois é impossível satisfazer todas as necessidades que a gente tem na cidade. Muitas vezes a gente tem muita coisa para fazer, mas pouco espaço, pouco recurso. No caso da subprefeitura, a gente está limitado àquele recurso que é dado no orçamento. Você pega uma subprefeitura que tem hoje em São Paulo, como a Lapa, Casa Verde. Você pega a subprefeitura do Capela dos Couros, das maiores subprefeituras da cidade, que tem por volta de 800 mil habitantes. Você tem lá um orçamento de 50 milhões por ano para administrar tudo aquilo. É para cuidar da limpeza, do zelo da única. Depois a gente vai, na debate, a gente vai começar a colocar isso. Então, o controle é capaz de proporcionar informações corretas, seguro e permite tomar decisões acertadas e possibilita a correção das políticas públicas. O controle interno, de forma gradual, tem deixado sua cultura fortemente formalística e punitiva em prol de prover instrumento de preparo do gestor, do servidor, em vista do engajamento de todas as políticas da administração. Como uma espécie de guardião de interesse público, zelar pelo atingimento dessas metas, programas de governo, procurando fazer com que os fins justifiquem a existência da função financeira do Estado, ou seja, ela atendida. Ela vai lá, ela vai captar seus impostos, mas ela tem que ser aplicada efetivamente na necessidade da população. Sendo mais rápido, a gente poderia depois criar mais, para a gente poder até desculpa, discutir mais. Depois, quem quiser, a gente pode mandar isso aí por e-mail para... Então, a gente tem essa questão da gestão do recurso público, por meio de incentivo de utilização de uma racional, consciente, valor disponível, sendo controle, uma função extremamente importante dentro da gestão pública. Pois o dinheiro não raramente induz ao abuso do desvio, mas sem o controle as metas não são atingidas. Além disso, quando uma fé não é coibida, a fraude, a corrupção leva a população a um maior esforço para arcar com o elevado custo dessas impropriedades. Muitas vezes a gente não tem controle, aí começa a acontecer o que está acontecendo hoje no governo federal. Você pega essa parte de transporte, que é um negócio complicado, é muito dinheiro e vai cada vez mais o vazador. Ninguém sabe onde vai esse dinheiro. Voltando à questão do controle interno, ainda encontra os anseios de uma sociedade cada vez mais consciente de seus direitos e ter conta de tudo do agente público, procurar analisar cada passo do agente, procurar cada proposta que ele possa fazer em prol da comunidade, sem deixar de perder a questão do interesse público. Então, foi isso aqui que é bem rápido, vai poder agora... Tá. Isso aqui foi um ponto que foi para poder discutir. Eu assumi a subprefeitura da Casa Verde, eu era chefe de gabinete, em 2005, na gestão Serra, e nós chegamos lá, foi a coisa mais... Eu nunca tinha trabalhado na prefeitura de São Paulo. Nós chegamos lá na subprefeitura, primeiro susto, chegamos lá, não tinha um computador com memória mais. E o pessoal do PT, primeira coisa que eles apagaram todas as memórias do computador. Se não sabia, tinha acabado de ser construído o plano diretor, com dados específicos, chegou lá, você abriu o computador, os HDs zerados. A gente conseguia recuperar depois, por lei foi obrigado a imprimir, cada subprefeitura imprimisse o plano diretor específico em livrinhos. Aí ele começou a recuperar aquilo para tentar buscar
a verificar a situação. É uma região que eu trabalhei, uma região interessante, que tem um PIB muito alto no Jardim São Bento, e tem, que parece, ali a Europa, e vou lá no Jardim Peri, que é a África. A pobreza, essa má habitação. Então, a gente vivia uma experiência muito complicada. Você tem uma região rica e uma região pobre. E você tem os orçamentos sempre limitados para você fazer a seladoria, limpar. Você tinha que limpar. Eu tinha no mínimo alguns quilômetros naquela época a gente limpava a marginal. Eu tinha a minha frente, minha supervisão ia daqui do Anhembi até a ponte ali na Rosa de Ouro. Então era uma extensão muito grande. Além disso tinha um piscinão, que cada dia está lá administrando. Mas o que mais importante foi quando a gente percebeu, nós vivíamos num local alugado, pagávamos 12 mil reais por mês em cima do Banco do Brasil, lá na Casa Verde, e existia um prédio público abandonado há 20 anos, que era um antigo Campo do Matarazzo, ali na Ordem do Progresso. E conversando com o prefeito um dia, aí ele falou: quanto custa para vocês transformar isso aí e fazer a subprefeitura ali naquele local? Nós levantamos, eu, a doutora Marluce, né, que nossa companheira, que era minha CAF na época lá, levantamos, e o aluguel que a gente pagaria em um ano, a gente conseguiu mudar, equipar a subprefeitura, que ficou até hoje, quem conhece ali na Ordem do Progresso, ali atrás do Peruche, né? É um prédio próprio, não paga aluguel. Então em um ano a gente conseguiu recuperar. E a Casa Verde é uma garantia muito importante, porque ela tem uma vida cultural, todo mundo conhece, a questão do samba, né? É muito importante, porque ela tem as maiores escolas de samba, estão ali, na região da Casa Verde. Rosas, Mocidade, Império, o Peruche, a Casa Verde, o Morro da Casa Verde, e várias outras escolas. Então a questão cultural é muito importante daquela região. E a gente tem, no núcleo dela, a gente tem ali na região da Cachoeirinha, uma comunidade japonesa muito forte, que ali eram as antigas chácaras, né? Então ali tem várias centros de cultura japonesa ali. São de várias etnias do Japão, tem ali naquela região. Então a gente vivia esse caldo de cultura, esse caldo de pessoas que viviam ali, e uma coisa complicada, que era o submundo da Casa Verde. Por volta de 20 mil bolivianos trabalhando como escravos por ali, que não sabia, porque a Casa Verde era um lugar que mais fazia boné, né? Boné, camiseta. Então esse pessoal trabalhava um para outro ali naqueles. E era uma convivência, com o tempo vai descobrindo que esse pessoal vivia em casas, você percebia que era uma coisa, mas lá moravam 30, 40 pessoas que eram trabalho escravo. Naquela época teve um momento que foram denunciados, encontrados, porque agora até pouco tempo foi o negócio daquela empresa espanhola, né? Como que trabalhava com a C&C, que fazia lá. Zara. Então esse tipo de coisa era uma cidade que administra. E eu acho que eu fiquei 8 meses na administração, deu para trabalhar, não tive uma equipe minha, tive que trabalhar com a equipe que estava lá, vinha um, vinha outro, meu secretário, um secretário complicado, posso até falar, era o Walter Feldman, né? Um cara que não gostava de ninguém, gostava só dele mesmo, né? Então ele era um cara assim muito. Eu acho que o Narciso, para ele, cara, ele olhava no espelho e ele ficava, se achava muito bonito. Então era muito difícil. E tem um negócio interessante que lá tem uma comunidade islâmica na região. Aí eles queriam fazer uma creche lá. Aí veio lá o pessoal conversar com a gente. Aí fui falar com ele e falou assim: para que você vai ajudar esses islâmicos lá? Foi um negócio mais. Eu fiquei assim assustado de ver a maneira que ele tratou aquilo como fosse uma coisa diferente. Mas, e, no entanto, esse pessoal queria vir, queria construir uma proposta, e queriam criar acho que uma mesquita na região, e em torno dela eles iam colocar
um conjunto social. Então foi essa a minha experiência. Trabalhei, o prefeito era o Serra, era uma pessoa difícil de trabalhar, o cara trabalhou com ele no outro setor, na nossa prefeitura, o cara ligava para ele de madrugada, 3 horas da manhã, mandava e-mail, o Walter trabalhou com ele, recebia e-mail 4 horas, ele não dormia, acho que a noite ele ficava lá passando e-mail para a gente. Ele saía à noite, ele com a Luísa, né? Iam para o lugar, passei na rua tal, na travessa da Inajar de Souza, porque tinha lixo lá. Você estou dormindo, né? Outro dia vou lá e tiro. Então é uma experiência que ele teve para trabalhar. E eu acho que ele fez uma capitalização da cidade, de estar em contato direto com as pessoas, com a sociedade, porque na periferia tem uma cidade bem organizada. São cidades de amigos de bairro, são conseguem, são igrejas, tem pessoas que se reúnem para poder pensar na sociedade, para construir uma sociedade. Então, eu tive muito bom conversa com eles, naquela região tinha muitas igrejas, mas tinha até um congresso de igreja lá que usava 1000 pastores lá, que se reunia, tal, conversava com eles, não sei de onde vinha tanta gente, mas tinha muita gente lá, e pessoal que trabalhava. A dificuldade nossa maior era naquela que nós tínhamos favelas muito complicadas aqui na ponte da freguesia, ali perto da Júlio de Mesquita, né? E o próprio habitacional, que é o Libiano, que ficava ali do lado, que é do lado, muito complicado porque as pessoas foram invadindo, foram dentro do próprio espaço e vinha a ordem para poder legalizar os espaços públicos, os apartamentos, você não podia porque tinha construção diferenciada, então tinha que tomar decisões até um pouco desmanchar barraco, desmanchar garagem, e você ficava um pouco sendo na pressão. Tinha uma questão complexa de violência na região, que era em torno do centro de tradição nordestinas, ali tinha lá por volta de 700 barracas que vendia de tudo lá, desde droga, tudo. Então tivemos que fazer uma limpeza na ordem do prefeito, porque tinha uma decisão assim, vai limpa tudo. Então vamos lá, limpamos toda aquela questão. E era um negócio complicado, porque tinha uma criminalidade muito alta na região. Então a experiência que ele teve foi essa, depois está aí para responder mais algumas perguntas.